Eu sou Jorge Torreão, sou clínico cardiologista, especialista em imagem cardiovascular e com doutorado pela USP. Dr. Renato, especialista em neurologia e neurofisiologia pela USP de Ribeirão Preto. Dr. Ricardo Vieira, especialista em cardiologia pelo INCOR e com doutorado pela USP. E Dr. Fábio Soares, cardiologista, ecocardiografista, médico do esporte e tem mestrado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Apesar de a gente ter falado várias vezes aqui sobre Covid nessas últimas semanas, hoje a gente está mais em casa, né, Ricardo, né, Fábio? Vamos falar de cardiologia e Covid, é a nossa área principal. O Dr. Renato vai ajudar aqui com a mediação e com perguntas que ele entender aí que são pertinentes para a discussão. E acho que a gente já pode ir começando. Já está começando a ficar bem cheia a sala e eu queria sempre começar com essa mensagem de alerta e, ao mesmo tempo, tentar lançar algum otimismo na síndrome, nessa pandemia, né, que tem abalado o mundo, seja economicamente, seja no aspecto de saúde pública e até emocionalmente, né? Nós já temos hoje no mundo confirmados mais de 139 milhões de casos, com 2 milhões e está quase chegando a quase 3 milhões de mortes, mas, graças a Deus, com quase 120 milhões de recuperados, né? Então, esses aqui são os casos confirmados, fora aqueles que a gente não sabe e que também se recuperaram. No Brasil, são 13 milhões e 700 mil casos confirmados, com 12 milhões de pacientes já, mais de 12 milhões e 200 pacientes recuperados. Bom, pessoal, vocês que estão entrando aí, se vocês acham que algum contato seu no Instagram vai ter interesse sobre o assunto dessa live de hoje, que é cardiologia e coronavírus, aperta nesse aviãozinho que tem aqui embaixo da tela e encaminha para eles. Esse vídeo também vai estar disponível no nosso canal do IGTV e nosso canal do YouTube, que é o MedUI Cursos. Bem, o link está na nossa bio do YouTube, tá? Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre a cardiologia, o coração e o Covid-19. Há algum tempo, lógico que a gente já completou um ano aí de pandemia, mas a gente ainda não sabe tudo sobre essa doença, né? A gente ainda não tem um entendimento absoluto sobre a fisiopatologia dela em vários aspectos, e no coração não é diferente. Nós temos diversas teorias, algumas fortemente explicadas, né, com experimentos, mas as causas verdadeiras do acometimento cardíaco não são completamente esclarecidas. As principais teorias, os principais mecanismos fisiopatológicos descritos até o momento são a lesão direta do vírus, né, utilizando a enzima de conversão da angiotensina entrando na célula e causando a morte celular. As lesões por lesão microvascular, provavelmente por esse aspecto trombótico que a gente vai comentar hoje. A cardiomiopatia, que muito se assemelha ao Takotsubo, alguns estão chamando de Coronasubo, porque ela apresenta algumas características semelhantes, talvez também pela doença microvascular envolvida. A lesão miocárdica por hipoxemia, né? Naquele momento em que o paciente fica muito hipoxêmico, parece haver ali um mismatch entre a oxigenação e a saúde do miócito, isso causando provavelmente lesões secundárias, infarto tipo 2. A resposta inflamatória sistêmica na tempestade citocínica e, para finalizar, a síndrome coronariana aguda, provavelmente por desestabilização da placa ateromatosa, aterosclerótica. A gente vai falar de cada uma dessas com um pouquinho mais de detalhes hoje. Eu queria também só citar 3 aspectos importantes da relação do Covid com o coração, que são basicamente que de 7 a 28% dos pacientes hospitalizados têm um comprometimento cardíaco associado. Isso possivelmente é até maior. Dos pacientes que têm a doença miocárdica,
a mortalidade, o acometimento cardíaco pelo Covid, a mortalidade ultrapassa 50%, em comparação a 4,5% em aqueles que não têm o acometimento cardíaco. E o tempo, por incrível que pareça, não é próximo ao evento inicial. Ele está, em média, acontecendo a 15 dias, em média, após o evento, o início dos sintomas. Então, para começar aqui, sem mais delongas, doutor Ricardo, eu cheguei a comentar sobre a possibilidade de a gente ter desestabilização de placa e eventualmente, síndrome coronariana aguda. Como é que está o cenário da síndrome coronariana aguda no Covid-19? Diminuiu, aumentou? O Covid causa infarto? Como é que está essa realidade para você aí no seu consultório, na emergência? Semelhante às outras doenças, a correlação, né, de uma doença inflamatória e a mudança da placa, a inflamação da placa, e aí com isso a instabilização dela. Então isso é um fenômeno que acontece, que se correlaciona com pneumonia de uma forma geral. Isso já é uma questão antiga, né? Com infecção por influenza, então a infecção por influenza está relacionada ao aumento do risco de infarto e o seu efeito protetor também, né? A imunização para a influenza está relacionada com redução de eventos. Então, o Covid, sendo uma doença inflamatória multissistêmica, entra como um fator de risco para um aumento de evento de síndrome coronariana aguda, né? Então, isso entra como um fator de risco que certamente vai ser cada vez mais visualizado, identificado, né? Mas o principal mecanismo, é importante frisar que o principal mecanismo de injúria miocárdica não é este, né? É o que você falou que você citou dessa coorte chinesa, que a injúria miocárdica ela acontece quando tem a fase inflamatória da doença, né? Então a mediana de 2 semanas, e esses pacientes com síndrome coronariana aguda tendem a ser mais tardios, né? Então, um relato, uma experiência que nós tivemos aqui semelhante, o paciente que internou com a doença crítica e depois do quadro clínico ter melhorado, ter resolvido, ele foi admitido com a síndrome coronariana aguda e posteriormente foi revascularizado. É lógico que, como você falou, o mecanismo de insulto, de injúria miocárdica é muito variado, né? Então existe desde a lesão celular direta, desde do vírus, o efeito inflamatório das citocinas, como você citou, da tempestade citocinética e as ações em potencial, ou das causas vasculares, né? Seja a doença microvascular, um desequilíbrio de consumo, seja por hipoxemia, por acidemia, por um doente crítico, ou mesmo a instabilização da placa aterosclerótica. Ok. Doutor Renato, você tem Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Jorge. Fazer uma pergunta a respeito ainda do tema. Ricardo, e alguma diferença de tratamento da síndrome coronariana aguda do paciente com Covid ou não Covid? O que entra... eu não sei necessariamente aí a abordagem que você está querendo pontualmente a gente levantar de discussões, né? Mas, por exemplo, coisas de manejo, dúvidas iniciais, né, que nós tínhamos no paciente com internação sobre a manutenção ou não de drogas que poderiam estar relacionadas no mecanismo da doença, né? Então, a ECA2, né, enzima de conversão de angiotensina 2, ela é a porta de entrada do vírus, né? O vírus ele se liga nessa glicoproteína, então ele é endocitado e internalizado para a célula. Existia uma dúvida sobre o manejo do paciente com o uso do IEC e do BRA. E um estudo do Brace Corona, um estudo do Renato Lopes, levantou essa
Foi um estudo que avaliou justamente isso, uma amostra de 650 pacientes hospitalizados por Covid, 300 e aproximadamente 325 suspendeu a medicação e é cobrado a internação e 325 não suspendeu. E observou-se uma diferença, que na verdade não tinha diferença em incidência de mortalidade de, da doença. Né? Então entra como manejo manter e cobrar na internação com Covid. Perfeito. Jorge, então, saindo um pouco aí da síndrome coronariana aguda, então a gente vê também relatos aí de miocardite, pericardite em pacientes com Covid-19. Então, queria que você pontuasse um pouco, assim, quais mecanismos fisiopatológicos até então propostos, ou algo que já tenha sido comprovado, aí em que sentido a imagem pode nos auxiliar aí na doença, seja no diagnóstico, seja até mesmo no manejo dela. Obrigado, Renato, aí pela pergunta. Veja bem, a miocardite e pericardite são provavelmente, como em todo vírus, são patologias que podem acontecer, podem ser responsabilizadas pelo coronavírus, né? Também. Como a gente já sabe, ela tem um efeito ali direto na lesão celular, na lesão no miocárdio, provavelmente com o apoio ali, o apoio não, né? O uso da enzima de conversão da angiotensina, que dessa forma ela consegue penetrar na célula, no caso no miócito. Essa lesão, ela provavelmente ela é muito menor do que a gente enxerga dentro desse contexto todo de lesão miocárdica que ocorre no coronavírus. Assim como o Ricardo falou, é muito provável que a principal forma de acometimento miocárdico não seja essa. Mas ainda estamos na fase de entendimento dessa situação. O fato é que, quando a gente entende uma miocardite aguda, deveríamos entender que ela seria apresentada dentro desses primeiros 10 dias, onde a viremia é alta. E a lesão ocorrendo por conta da lesão virêmica, da lesão viral. E isso não acontece. O que a gente observa é que a maior parte dos pacientes com lesão miocárdica tem essa apresentação clínica já com mais de 15 dias, 2 semanas, como o doutor Ricardo comentou. Então, parece que esse processo ele é sim importante, porque essa entrada na célula ela vai desencadear processos mais importantes depois. O fato não quer dizer, com isso não queremos dizer que não há esse diagnóstico. Pelo contrário, eu particularmente fiz vários desses diagnósticos nesse 1 ano e alguns meses que estamos aí nessa batalha, com o uso da ressonância e até da tomografia, porque a gente, em casos suspeitos, a gente faz. E não é incomum a gente ter associação entre miocardite e pericardite nesses casos. Outra coisa importante é que a miocardite ela pode acontecer também, isso eu estou falando do mecanismo específico da lesão direta viral, né? Falando sobre a miocardite por lesão secundária, por exemplo, a tempestade citocínica, a gente também pode observar, e essa sim ocorre após 15 dias, normalmente, do processo do quadro inicial. Então, quando a gente sempre alerta que o quadro inicial do Covid, depois dos 7 dias, o paciente já está com a viremia baixa, após 10 dias ele começa naquela fase que é a fase perigosa, a fase que a gente enxerga que são os pacientes que vão evoluir com maior gravidade, que boa parte desses pacientes que evoluem com maior gravidade podem ter a miocardite associada e aí não mais ligada à lesão direta pelo vírus, mas sim a uma lesão inflamatória secundária. Uma coisa importante é que provavelmente aqueles pacientes que evoluem muito mal no intra-hospitalar, que vão para a UTI, que precisam de suporte hemodinâmico e até suporte ventilatório e que evoluem para o óbito, é muito provável que boa parte deles tenha tido esse acometimento miocárdico inflamatório pelo Covid também. Então, é uma situação que a gente deve diagnosticar, porque o tratamento vai ser diferente. Caso o paciente tardiamente evolua com uma suspeita de miocardite ou pericardite, existem, apesar de ainda termos evidências fracas a respeito desse tipo de terapia, nós temos para miocardite algumas terapias, alguns anti-inflamatórios, como o uso da aspirina e de corticoides, e para a pericardite, sim, temos a colchicina
e o uso de anti-inflamatórios, principalmente a colchicina está muito bem estabelecida nesse tratamento. Então, há uma mudança, e há uma mudança também nesses pacientes tardios que têm miocardite e pericardite. Inclusive, há uma mudança nas orientações em relação ao exercício físico, como a gente comentou em outra live, e vários aspectos aí que depois a gente pode abordar clínicos. E se fosse dizer, Jorge e Fábio, o que vocês têm visto, o grosso aí na imagem, seja pelo ressonância ou seja por eco, vocês têm visto isso mais naqueles pacientes que ainda permanecem internados, ou muitas vezes aquele paciente que ele vai de alta e volta pela pericardite ou pela miocardite? Tipo, reformulando melhor, pericardite e miocardite como uma comorbidade nesse paciente, como uma doença associada nele, ou às vezes como um sintoma principal mesmo? Eu vou falar rápido, porque o Fábio vai ter melhor coisa para falar do que eu. No intra-hospitalar, como realizando ressonância ou tomografia, no episódio inicial do Covid, normalmente eles não fazem esse exame. A gente faz a ressonância depois. Então, acho que no intra-hospitalar, Fábio pode falar. Eu tenho visto uma realidade muito mais extra-hospitalar após 15 dias. No intra-hospitalar, então a gente, se teve um exame que foi muito realizado durante a pandemia, chama-se tomografia e ecocardiografia à beira do leito. Então, se foram equipes que trabalharam muito, como todas, obviamente, mas essas foram chamadas de abundância. A gente encontra muito frequentemente derrame pericárdico, né? O que pode estar relacionado à pericardite, como o Jorge falou, ou pode ser um bystander do todo o quadro inflamatório. Só uma coisa, uma lembrança. Fábio travou aí. Eu achei que ele tivesse terminado. Bom, eu vou complementar aqui, viu, Ricardo? Rapidinho. Em relação à miocardite, é importante a gente lembrar que nós temos duas síndromes diferentes. A pericardite, ela evolui habitualmente com a dor torácica e que pode, inclusive, simular uma síndrome coronariana aguda, que o Ricardo comentou mais cedo. Então, a miocardite, quando ela é pura, sem acometimento pericárdico e sem acometimento coronário associado com a vasculite, que às vezes pode acontecer, ela muitas vezes é oligossintomática. O paciente pode não sentir nada. Ainda mais se ele estiver em uma situação de gravidade, num ambiente hospitalar, precisando de suporte. Às vezes, o único achado que a gente vai ter aí é a alteração de exames como troponina, BNP e algo do tipo. Então, é importante ficar atento a essa alteração, porque ela é de importante impacto prognóstico, ela é relativamente comum nesses pacientes e ela pode ser realmente passar sem ter sintoma. Fábio, completamente você travou. Travou aqui, exato. Bom, então assim, o quadro da pericardite, como a gente citou, então o derrame pericárdico, ele pode ser causa-consequência de toda uma situação, mas raramente existem casos de derrame pericárdico grave, atribuído ao Covid, chegando ao caso de tamponamento. Existem relatos, eu não cheguei a ver nenhum tamponamento por Covid, mas derrame pericárdico à beira-leito da maioria dos pacientes graves sempre existe algum grau. Com relação à miocardite, isso depende muito do padrão de admissão do paciente. Então, pacientes que abrem com um quadro de choque, a maior parte desses pacientes tem algum quadro cardiológico. Se não de base, porque muitos pacientes são cardiopatas, né? Então, às vezes, o paciente teve uma insuficiência cardíaca que foi compensada. Caso é sabido que ele seja portador de insuficiência cardíaca prévia, de disfunção ventricular, possivelmente a gente está diante de um quadro de insuficiência cardíaca crônica agudizada. Mas se trata de um paciente que não tinha histórico prévio de cardiopatia e abre um quadro de choque com disfunção ventricular, seja esquerda, direita ou biventricular, estamos provavelmente de um quadro de miocardite associada à COVID. E às vezes a gente não tem uma disfunção global, a gente tem disfunções segmentares. Uma parede bate bem, às vezes só do ventrículo direito está acometido, e isso faz parte do contexto da miocardite, que pode abrir realmente como um quadro. Não é tão frequente a miocardite se manifestar como um quadro grave, como o Jorge citou. Ela pode ser um achado que contribui para a mortalidade global, seja intra-hospitalar ou, inclusive, acometimento no pós-hospitalar, né? no ongoing COVID ou na síndrome pós-COVID. Mas é frequente o achado de elevação de marcadores de necrose miocárdica nesses pacientes COVID, principalmente nos internados em UTI. Excelente, Fábio. E ainda continuando, mais ou menos nesse ramo aí, e sobre Takotsubo em Covid, estão querendo aí uma nova
talvez uma nova sinônime aí, o corona subo. Isso existe mesmo? É o mesmo mecanismo fisiopatológico? É alguma coisa de novidade nessa área, não? Ô, Renato, o corona subo, ele foi chamado assim, não sei se pegou esse nome, eu ouvi algumas vezes chamando isso aí também. Basicamente, o que aconteceu foi que nos primeiros episódios, nos primeiros dias, perdão, nos primeiros meses da síndrome do ano passado, da pandemia, perdão, nós tivemos muitos casos de pacientes que chegaram com dor torácica na emergência e alteração de enzimas e supra. E o supra era meio difuso, um supra meio um pouco atípico. Mas esses pacientes, como manda a rotina e o protocolo da maioria dos hospitais, foram para o cateterismo. E em boa parte desses pacientes foi percebido que não havia lesão coronária obstrutiva, de coronárias epicárdicas, e havia um padrão de acometimento de disfunção segmentar que se assemelhava ao padrão do Takotsubo, que é uma doença microvascular de liberação adrenérgica, que provavelmente tem como fisiopatologia básica a obstrução microvascular temporária. Então, ela é uma vasoconstricção intensa, induzida por catecolaminas e, eventualmente, trombose parcial e uma trombose que é revertida. Então, uma das características do Takotsubo é que ela tem uma reversão praticamente completa em quase todos os pacientes. O que não quer dizer que essa síndrome não seja uma síndrome preocupante e que tenha implicações prognósticas. O que aconteceu foi que a gente começou a ver um quadro bem parecido no coronavírus. E aí, então, você soma isso, a síndrome coronariana aguda, soma-se aí a pericardite, e o que a gente percebeu é que a maioria dos pacientes que chegava com quadro de síndrome coronariana aguda na emergência com coronavírus, uma proporção deles maior do que no paciente habitual, tinha coronárias normais. Isso foi algo que apresentou, que chamou atenção nos primeiros meses. O que se seguiu depois daí foi que, de fato, muitos pacientes deixaram de ir para a emergência por conta do medo, né, de se contaminar, e às vezes com síndrome coronariana aguda verdadeira, e deixaram até de ter atendimento. Há relatos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de que houve um aumento da mortalidade por síndrome coronariana aguda nesse último ano. Então, depois a gente vai comentar um pouco isso aqui, acho que mais para frente, que, de fato, esses pacientes, mesmo tendo uma taxa maior de coronárias normais, esses pacientes portadores de coronavírus, eles devem, sim, procurar emergência e, eventualmente, fazer um estudo necessário. Se for o caso, uma angiotomografia coronária também, porque é menos invasivo e, eventualmente, mais rápido o procedimento para uma liberação mais breve do paciente do hospital. Mas, então, o coronavírus seria mimetizando esse Takotsubo. Pode falar, Fábio. Um comentário sobre o coronavírus é que realmente se falou muito sobre essa nomenclatura na primeira onda. Depois ela perdeu força. Realmente, alguns casos iniciais, por se tornar um caso anedótico associado à Covid, talvez tenha criado mais expectativa do que realmente a gente vê na prática. Só que chama atenção uma característica do coronavírus, do Takotsubo associado à Covid. Ele não respeita o espectro em que é mais comum o Takotsubo. Existe um score chamado INTERTAC, que é um score internacional validado, que a gente estima a probabilidade daquele supra, daquela dor naquele paciente ser ou não associado a Takotsubo ou ser uma síndrome coronariana aguda. Os pacientes com Covid que apresentavam Takotsubo, eles não respeitavam os critérios do INTERTAC. Então, se você submetesse esses pacientes à pontuação, a maior parte desses pacientes, teoricamente, teriam uma baixa probabilidade pré-teste de ser Takotsubo. No entanto, pelo fato de ser associado ao Covid, esses pacientes tinham Takotsubo. Então, entrou realmente no rol da lesão direta associada ao Covid, mas não é tão frequente. Mas é sempre bom ficar a lembrança. Outro comentário que o Jorge fez foi a respeito do sumiço dos infartos com supra, sem supra, das emergências durante os picos, né, durante as grandes ondas de Covid. Muitos casos de óbitos em domicílio e muitos casos de reperfusão tardia ou de infarto já em evolução, justamente por medo do paciente vir à emergência. Isso foi
e vai ser ainda responsável por muito problema de saúde pública. A gente vai ter muitos pacientes portadores de insuficiência cardíaca daí para frente, decorrentes de um infarto não reperfundido. E ainda cito os tacotsubos clássicos, que foram associados aos períodos de estresse e ansiedade causados pelo confinamento. Então, existe vários... Eu tive, coincidentemente, você pode até não acreditar, mas durante a primeira onda, eu tive num sobreaviso de um sábado e de um domingo, foi exatamente no dia do nosso Congresso Baiano, exatamente no sábado, foram 3 tacotsubos de pacientes em 3 hospitais diferentes. Nenhum deles era portador de Covid, mas todos eles eram idosos, estavam confinados em casa. Um deles tinha sido convidado para um encontro de família, o outro recebeu a notícia de que a neta ia casar, e a outra, não lembro exatamente qual foi a situação, mas todos associados a um período de confinamento e estresse associado à Covid. Eu tenho um caso, Fábio, acho que você fez o eco dele, que foi uma paciente que ficou em casa com dor torácica, e ela evoluiu vários dias com essa dor, uma dor torácica que hoje a gente percebe que era típica mesmo, e ela foi orientada, na verdade ela decidiu, o médico dela nem foi contactado, e ela decidiu por conta própria não ir para a emergência, porque ela entendeu que isso foi em setembro ou agosto do ano passado, ela entendeu que não valia a pena se arriscar ou pegar o Covid na emergência. O que aconteceu com ela foi que ela teve uma lesão miocárdica gravíssima, que é chamada de pseudoaneurisma, é uma ruptura da parede do ventrículo, que para sorte dela foi tamponada pelo próprio pericárdio e talvez pela parede residual ali do epicárdio do coração dela, e ela está viva, mas está com essa parede rompida do coração. É um quadro que eu diria dramático, né? E que a gente deve evitar. Então, de fato, hoje, ainda mais hoje, os principais hospitais do Brasil têm seus protocolos separados, né, entre atendimento de Covid e atendimento das síndromes não Covid, né, síndromes agudas não relacionadas ao Covid. Vamos seguir, eu vou aproveitar essa deixa. Há uma teoria, de fato, essa suposta corona subo, meio que a gente não vê tanto mais, né, Fábio? Mas a teoria era que está já associado provavelmente a essa microtrombose também. A gente sabe já há algum tempo que o coronavírus, ele talvez pela tempestade de citocinas, outros fatores que a gente ainda talvez não tenha em detalhe ainda, ele está associado a um quadro de trombose em diversos locais do corpo, e o coração não é diferente. Mas você pode citar alguns outros em que a gente merece destacar aqui, onde há trombose no sistema cardiovascular? Bom, então vamos começar pelo que é mais comum e onde mais frequentemente, por exemplo, é solicitada a avaliação, seja de imagem cardiológica ou imagem de pulmão com angiotomografia ou ecocardiograma, por exemplo. Pacientes internados com Covid, sempre na vigência da monitorização das provas inflamatórias, é frequente haver elevação do dedímero, né, que é um produto de degradação da fibrina. Diante de um quadro protrombótico e de elevação progressiva do dedímero e pacientes com um quadro de piora súbita de dispneia ou dor precordial ou dor torácica ventilatória dependente, existe sempre um pensamento óbvio, coerente e frequente para se afastar ou confirmar a presença de embolia pulmonar. É importante citar que 17% dos pacientes, segundo as maiores séries dos pacientes internados, evoluem com embolia pulmonar durante o internamento, podendo ser com repercussão significativa ou não da árvore pulmonar. Hoje a gente vê que a maior parte dos trombos é periférico, né? Mas existem casos de trombose central, evoluindo com disfunção de ventrículo direito, com hipertensão pulmonar, com falência de ventrículo direito, inclusive com necessidade de suporte hemodinâmico ainda mais intensivo. Então a embolia pulmonar é um comprometimento frequente e sempre a ser pesquisado nesses pacientes internados com Covid. Além disso, por tratar-se de um quadro similar a uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada, pesquisas outras na vigência de um quadro clínico devem ser feitas. A gente já teve caso, você mesmo há pouco tempo foi fazer uma pesquisa de uma angiotomografia e encontrou na aorta trombos, né? Não associados à lesão aterosclerótica, teoricamente uma aorta lisa, uma aorta sem doença, onde foi encontrado um trombo flutuante dentro da aorta. Então, hoje a gente encara a Covid que teve internação
como uma doença protrombótica, inflamatória protrombótica. E, como tal, o tratamento e o acompanhamento e investigação deve ser sempre focado para tal. Portanto, PEP praticamente é a rotina do dia a dia de avaliação dos pacientes em UTI. Tromboembolia pulmonar, né, é o dia a dia de investigação desses pacientes em UTI. Ótimo. Bom, antes de ir para a próxima pergunta, viu, Renato? Eu vou só chamar aqui o pessoal que está assistindo. Se vocês estão gostando e acham que tem alguém que pode se interessar, a gente vai falar um pouco mais sobre a conduta no paciente portador de doença coronariana em breve. Se vocês acham que tem alguém aí que vocês podem achar que acham que ele vai se interessar pelo conteúdo do que a gente está falando aqui hoje, manda aí no aviãozinho para eles e para as pessoas que vocês têm na sua lista aí do Instagram. Toda a íntegra do vídeo vai estar na nossa bio, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, no nosso IGTV. Renato. Ótimo. Ricardo, queria que você falasse um pouco, então, coisa que a gente já até debateu, até fora mesmo aí das câmeras um período, sobre a relação aí de troponina. Então a gente tem alguns marcadores, né, de gravidade de Covid, até mortalidade, e a troponina é um desses marcadores que se correlaciona com a mortalidade em Covid. Ao seu entender, né, então, como que a gente deve proceder diante de um paciente que tem uma elevação de troponina? Muda a nossa conduta? A gente tem que sempre pensar que é um infarto do miocárdio ou necessariamente pensar que é um infarto tipo 2, né? Se isso está correlacionado com a gravidade do caso, é só um epifenômeno. Então, como que você vê essa situação? Existem, na verdade, várias formas da gente tentar classificar se o paciente está tendo alguma injúria miocárdica, né? Então, pode ser através de um marcador isolado, como a troponina de alta sensibilidade. Então, a gente está falando da troponina de quarta geração, né, de alta sensibilidade, seja a troponina I ou a troponina T. Ou pode ser associado à alteração do eletro ou alteração de ecocardiograma, como o Fábio falou, um déficit segmentar ou uma disfunção global. Mas, se analisarmos apenas, isso é variável, né? Então, conforme os relatos das diversas coortes, a prevalência é bem variada, vai de 7% a 30%, conforme seja a forma de classificar, se é a troponina isolada ou a troponina associada com um marcador. De fato é que os pacientes que têm mais doença, ou comorbidade cardiovascular ou fator de risco, têm uma probabilidade maior de evoluir com troponina. Mas o que marca, de fato, é um marcador de gravidade da doença. Então, um primeiro estudo que levantou, ou pelo menos que ficou bem didático essa correlação, foi um estudo que Jorge comentou no início, uma coorte chinesa que foi de janeiro a fevereiro de 2020, um pouco mais de 400 pacientes hospitalizados por Covid, e o critério de injúria miocárdica era apenas a troponina de alta sensibilidade elevada, né? Então, dessa população, 19% apresentou troponina elevada e o restante, os demais, não apresentaram. Então, ao analisar isolado o grupo troponina elevada em que não apresentou troponina, existe uma diferença de mortalidade muito grande nos grupos. Então, um pouco mais do que 50%, acho que 53% em quem tinha troponina elevada, contra 4,5% em quem não tinha troponina elevada. Em análise, em modelo de regressão em Cox, ficou um hazard ratio de 4,6. Se a gente analisar o marcador de mortalidade bem sólido que tem em Covid, que é evolução com ARDS, o marco de mortalidade é 7,5, né? Então, é um marcador de gravidade do paciente. Uma vez identificando que esse indivíduo tem esse risco maior, aí tem que sempre fazer uma reavaliação global desse paciente, né? Então, aí entra o análise, o ecocardiograma, tentar sempre viabilizar no cenário se aquilo dali, esse aumento sempre nesse contexto, se ela é relacionado à demanda, e aí a gente tem que sempre tentar buscar melhor assistência no contexto de um manejo de sepse, né? Então, de melhorar a DO2, tentar
controlar todos os fatores que possam estar influenciando no desequilíbrio. Entram essas propostas de intervenção da via inflamatória, então tem já estudo não só em andamento, mas como publicado. Então, como nós comentamos, o inibidor de interleucina 6, já tem o baricitinib, que é um inibidor de Janus quinase, também com efeito favorável. Tem o inibidor de TNF-alfa, que tem estudo em andamento, todos com essa proposta do bloqueio específico de citocinas, e esse bloqueio dessas citocinas, que é um dos mecanismos de lesão celular, né? Eu acho que talvez o principal mecanismo seja esse de lesão celular. Então, é induzida a apoptose por conta da citocina. Não é necessariamente o vírus, a lesão direta do vírus, ou o efeito da miocardite clássica, que é infiltração linfocítica associada. É a morte celular induzida pela citocina e a lesão tecidual global do indivíduo, né? Então, ou seja, eu acho que o que fica é ver esse paciente como um risco maior e tentar utilizar essas intervenções terapêuticas de alta tecnologia que permitem fazer isso, né? Ou seja, um conhecimento da área de reumatologia aplicando droga já no mercado há 20 anos e sendo disponível numa doença tão nova, né? Então, eu acho que seja isso. Fábio, tem alguma coisa a acrescentar nessa pergunta de Renato aí? Não, eu acho que é isso mesmo, Ricardo. É importante que elevação de troponina não necessariamente significa infarto. A gente pode estar diante de um quadro de miocardite ou apenas uma reação inflamatória global, como você falou, liberada a causa por apoptose. Acho que se a gente não tem um quadro de miocardite nem de infarto, ela entra como um marcador, tal como é para sepse grave, para choque séptico, como um marcador de gravidade. É isso que a gente tem que encarar e entender como a troponina nesse contexto. Excelente. E o importante, né? Seja qual for a causa, é um marcador de mortalidade. Né? Exatamente. Entendi. Eu acho que uma vez que se observe ela alterada, o médico vai ter que dar um outro olhar para o paciente, né? A tendência é que existe um maior risco de evoluir com um quadro mais grave. Fábio, mudando um pouco de assunto, eu tenho uma pergunta aqui específica para você, que é: qual o papel do eco e do POCUS nesse quadro do COVID, né? O papel dos exames de coração, né? No caso do ecocardiograma e do ultrassom point of care, nesses pacientes internados com COVID, para avaliação das alterações cardíacas. Bom, primeiro que é um exame extremamente solicitado nas UTIs e com informações muito precisas e importantes para o intensivista, para toda a equipe que vem acompanhando esses pacientes. O eco focado, ou POCUS, ou Point of Care, né, junto com o ultrassom de pulmão, traz informações muito importantes. Se a gente levar em conta que os pacientes de maior risco de acometimento de COVID grave já são pacientes portadores de cardiopatia, a gente precisa já partir de um basal. Se a gente tem a ideia de como é o seu status quo prévio cardiológico, já ajuda no manejo. Se a gente não sabe, aquela avaliação inicial já dá a conduta inicial do que pode ser melhorado para que o paciente transcorra o curso da COVID de maneira mais fácil, né? É diferente você tratar um paciente com insuficiência cardíaca grave com COVID grave do que um paciente com coração normal com COVID grave. Então, as evoluções tendem a ser diferentes porque a comorbidade em si, ela adjunta mortalidade. Então, o POCUS, ou o eco focado, a gente tem informações precisas a serem dadas. Uma, função biventricular. Os ventrículos batem bem. Existem alterações da contratilidade segmentar que sugiram a presença de miocardite ou doença isquêmica. Existe lesão valvar que comprometa a função ventricular no momento e esteja agravada pela COVID, como, por exemplo, uma insuficiência tricúspide grave associada a um TEP maciço associado ao COVID. Existe derrame pericárdico levando a um quadro de componamento que requer intervenção imediata. E existe um choque que tem alguma outra etiologia que não o cardiogênico. É possível identificar choque obstrutivo, choque distributivo e choque hipovolêmico pelo FOCUS. Associado a essas informações fornecidas pelo ecocardiograma,
eu consigo dar informações do quadro pulmonar para o médico assistente. Então, se eu tenho um paciente que tem uma doença cardiovascular grave, ele tem insuficiência cardíaca e tem um quadro de edema agudo associado à COVID, se eu tenho um paciente que está entubado e não tem condições de ser manejado, encaminhado para tomografia ou realizar algum outro exame de imagem, o POCUS pode me ajudar. Eu não sei se necessariamente se aquilo foi uma piora exclusivamente do COVID, se isso foi um TEP, ou isso é uma descompensação aguda da insuficiência cardíaca. Os aspectos do ultrassom pulmonar nesses pacientes diferem bastante. Então, a congestão ou as linhas B que a gente encontra no COVID e na congestão, elas são muito semelhantes. Então, não adianta eu tentar contar as linhas B e ver se elas são confluentes ou não. Mas o fato delas serem assimétricas, isso conta muito mais para uma doença inflamatória do que para uma doença congestiva. E se eu tiver acometimento pleural, se houver irregularidade pleural ou consolidação subpleural, possivelmente isso está muito mais associado à evolução da doença do COVID do que exclusivamente à piora cardiovascular. Então isso muda bastante o foco de tratamento e de intervenção desses pacientes. Possivelmente ele pode melhorar mais com diurético do que sem diurético, mais com vasodilatador do que não vasodilatador. Possivelmente ele pode melhorar mais com intervenção do tipo de ventilação do que com medicamentos. Esse tipo de informação é muito importante ser dado e a gente consegue facilmente com poucos. Excelente, Fábio. E Jorge, seguindo na mesma linha aí, ressonância, ou tomografia, né, de cardio, a gente consegue ajudar de alguma forma esses pacientes? Valeu. Eu vou até aproveitar, porque foi feita uma pergunta mais cedo, que eu já respondo agora, que é exatamente sobre os achados da ressonância, né? Se são específicos para a COVID. Como a gente comentou mais cedo, a ressonância cardíaca, ela não é de praxe utilizada dentro do internamento, daquele mesmo internamento pelo COVID, normalmente, salvo algumas exceções. O padrão é fazer o POCUS, ultrassom, avaliar clinicamente, laboratorialmente e, eventualmente, no pós, depois que o paciente tem a alta e ele já está em casa, faz uma avaliação através da ressonância. Durante o internamento pode ser feito, obviamente que isso não está proibido, mas para evitar manejo de paciente, que a ressonância é um pouco mais complexa de se realizar, e o paciente contaminado ainda, se ele estiver ainda em fase de viremia, é prudente evitar, a não ser que a necessidade do exame suplante esse risco. O fato é que a gente tem observado, e é muito comum ver pacientes com edema, como o Fábio comentou, pericardite, derrame pericárdico, miocardite, na fase tardia do COVID, na segunda e terceira fase, quer dizer, perdão, na quarta fase, na fase 4. Então, por que a gente pode falar que esses achados que eu tenho tido na minha prática foram bem comprovados em estudos? Uma coorte de 100 pacientes na Alemanha, de pacientes que tiveram COVID e foram realizados a ressonância após 15 dias, na verdade foi quase 70 dias depois nesse estudo, e eles tinham 70% dos pacientes tinham alguma alteração no coração depois da COVID. Uma recente publicação agora de janeiro desse ano, do grupo inglês, liderado pela doutora Mariana Fontana, eles mostraram que até 50% aproximadamente tinham alguma alteração cardíaca, seja miocardite ou fibrose, seja edema ou fibrose. E aí, respondendo à pergunta do colega que fez sobre o tipo de lesão, curiosamente, o padrão de lesão mais comum foi o padrão de miocardite, com 20, deixa eu tentar ver se eu olho aqui o valor exato, 26%, só que o padrão de infarto veio logo depois com 22%. Então, minha resposta para ele é que não há um padrão específico. A gente ainda não tem uma parede que declare aquela uma parede mais provável de ter sido lesão por coronavírus. O padrão de realce, ele parece que pode ser tanto isquêmico quanto por miocardite. Então, a lesão miocárdica pós-Covid, ela é multifatorial, ela pode ser isquêmica, inclusive em vários casos, se eu não me engano, em 7% dos pacientes, ele tinha lesão isquêmica e não isquêmica, o que é bem curioso, a gente não sabe explicar. Provavelmente é uma doença inflamatória com uma coronarite, uma vasculite associada, é possível isso também. A lesão inflamatória causando lesão direta no miocárdio e também
uma lesão vascular. Então, a ressonância tem esse papel, viu, Renato? Principalmente porque ela vai ser importante em pacientes que querem retornar à atividade física, como a gente comentou, para guiar terapias específicas, no caso de miocardite e pericardite, e, se for doença isquêmica, também. Eventualmente, fazer uma estratificação de doença isquêmica que não pôde ter sido feito durante o internamento para a COVID. Normalmente não há tempo, não há indicação de se fazer isso naquele momento. A tomografia, ela tem um papel menos importante, mas eu acho que é interessante o papel dela, principalmente pela possibilidade de você eventualmente substituir, em casos em que a probabilidade pré-teste é baixa, intermediária e até alta em alguns casos, o uso de outros métodos funcionais e o cateterismo que duram mais tempo para ser realizados no ambiente hospitalar. Isso faz com que o paciente dure muito tempo, permaneça muito tempo nesse ambiente, fazendo cateterismo, uma cintilografia. E aí a angiotomo, por ser mais rápida, mais prática, ela pode ser uma opção, nesses casos, de melhor interesse. A recomendação hoje da Sociedade Americana de Tomografia Cardiovascular é que se dê preferência à tomografia pela velocidade dela, pela rapidez que ela entrega o resultado e faz com que o paciente permaneça menos tempo no ambiente hospitalar. E a gente sabe que com resultados semelhantes ao do cateterismo, então sem haver perda na qualidade do diagnóstico. Excelente, Jorge. Queria fazer uma pergunta aí, tanto a Ricardo e a Fábio. Acho que um tema que está muito em discussão são aqueles pacientes ambulatoriais, né? Então, muitos pacientes ambulatoriais estão deixando de visitar seu médico, né? E se a gente for seguir aqueles pacientes, vamos dizer, com doença arterial coronariana, tá? Ricardo, eu queria que você dissesse mais ou menos o manejo, modifica nesses pacientes doença arterial coronariana e COVID, né? E Fábio também, se quiserem complementar. O que é que se tem de diferente? Ou esses pacientes para continuarem indo em consultório ou não? Seja aqueles pacientes que testaram positivo, seja aqueles pacientes que ainda não, mas que não tiveram coronavírus, o que é que muda na prática de vocês nesse espectro de doença arterial coronariana? Vai lá, Ricardo. Vá, Fábio. Começa você aí. Fico depois. Vai lá. Ao meu ver, não... acho que nesse um ano de pandemia, acho que já tiveram várias tendências, né? Até tanto da parte do médico quanto da parte do paciente em dinâmica de circulação ou de vir ao hospital, enfim. Então, no início, nós tivemos até pacientes que tinham Covid, com pneumonia com Covid, que atrasaram vir ao hospital para resolver o problema dele com medo de adoecer de Covid, né? Então, houve uma época que, de fato, foi esse impacto negativo que o Jorge comentou de não vir ao médico de forma alguma. Tem algumas doenças que o risco dessa doença é maior, então a doença coronariana é uma delas, né? Então, como recomendação, eu acho que é manter o mesmo segmento, manter a mesma periodicidade, né? Lógico que tanto a definição do médico quanto do paciente entra nessa questão e na escolha de definir o intervalo de retorno, né? Mantendo sempre o cuidado de proteção, né? De máscara e de injeção de mãos. De intervenção de medidas não farmacológicas, também eu acho que tem que reforçar todas as medidas não farmacológicas, incluindo a atividade física, o benefício da atividade física, com o cuidado da proteção. De medidas farmacológicas, eu também não consigo, eu não sei onde Deixa eu aproveitar e te dar uma ajuda aí, Ricardo. Já que a enzima de conversão da angiotensina, essa conversa não é nova, mas ela é a porta de entrada do coronavírus, a gente deve ter alguma ressalva em relação ao uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou similares, os BRA, por exemplo? Não foi o que eu comentei anteriormente, então não sei se... mas então, desculpa. A enzima conversora, a ECA2, né?
ela é uma enzima homóloga à ECA, né? Mas, entretanto, a ação, o sítio de ação e efeito é distinto, né? No início tínhamos esse receio, então foram duas coisas levantadas, né? O uso do anti-inflamatório e o uso dessas medicações, então do possível risco. Quando na verdade essa medicação marcava um risco do indivíduo, né? Que era um risco de que o paciente tinha comorbidade cardiovascular, né? Mas não, ela marcava o indivíduo, né? Como uma situação de risco, mas não a medicação como um fator de risco. O primeiro estudo que mostrou foi esse estudo conduzido pelo Renato Lopes, que foi publicado no Congresso Europeu do ano passado e posteriormente publicado na JAMA Cardiology, que é uma população de um pouco mais de 600 pacientes hospitalizados por Covid. Havia uma randomização de metade desses pacientes era retirado losartana, os BRAS ou IECA, né? E na outra metade mantido. Mas a evolução dos dois grupos semelhante, mortalidade semelhante, acho que 2,5%, 2,7%, bem semelhante em ambos os grupos. Então, isso veio para sedimentar essa prática de manter as medicações e não fazer nenhuma mudança, né? No uso dos antiagregantes plaquetários, no uso da estatina, né? Então, dos efeitos pleotrópicos da estatina, existe um benefício teórico. Então, extrapolando dados do Júpiter 4, a rostatina, a população teve uma incidência menor de pneumonia. Se isso de fato existe ou não, mas já tem essa tendência. Do uso dos antiagregantes, já que é uma doença que, como o Fábio falou, vai desenvolver a coagulação intravascular disseminada, a trombocitopenia, mas tem agora um alerta do recovery do braço do AS, né, com benefício de redução de mortalidade de 20%. Então, ao meu ver, eu acho que não muda em nada na assistência no manejo desses pacientes. Fábio? Concordo, Ricardo. Eu acho que muda uma coisa. Na verdade, aquele paciente que não fazia acompanhamento regular, ao mesmo tempo como portador de doença crônica, é agora que ele tem que mais do que nunca se preocupar. Porque além do próprio risco advindo da doença, o Covid não é maior só porque eu sou hipertenso, só porque eu sou diabético, a minha gravidade não. Não, a gravidade do quadro da Covid é tão maior quão descompensado estiver o meu quadro. Então, o uso regular das medicações para tratamento da dislipidemia, obesidade, hipertensão, diabetes, ajuda a diminuir a chance, não de você adquirir Covid, mas de você ter um quadro grave associado à Covid. Então, o acompanhamento cardiológico, endocrinológico, o que seja, é muito importante. Esse medo inicial, injustificável, de todos, do desconhecido, de medo de sair de casa, de medo de ir na consulta de pegar Covid, de ir à emergência, causou uma outra doença. Se não diretamente relacionada ao Covid, mas associada ao Covid. Então, o pânico e o medo já é uma doença instalada. E as consequências do não acompanhamento de uma doença crônica aumentou ainda mais o risco. Então, a gente está falando de uma doença que é o bico, uma doença que, por mais que a gente se proteja, inevitavelmente a gente pode ter um deslize e acabar ser contaminado. E eu estando diante de quadros crônicos descompensados, a minha chance de evoluir para a gravidade é muito maior. Com relação ao uso de medicações, essa probabilidade teórica, probabilidade teórica não se reproduziu clinicamente. E o paper publicado no início do ano passado levou até um alarde geral e desnecessário. Eu acho que antes de haver essa confirmação, muitos pacientes suspenderam por conta própria o captopril, enalapril ou losartana por conta própria. Né, porque foi noticiado na mídia de que quem usava isso tinha risco de morrer. E, na verdade, o que a gente viu foi justamente o contrário. Né? Os pacientes descompensavam e o fato de utilizar o inibidor da ECA passou até a ser fator protetor. Né? Então, o risco não é da droga, mas sim se aquele indivíduo já usa aquela droga é porque ele tem alguma doença cardiovascular que justificava. E essa doença, sim, aumentaria o risco de evolução ruim no caso de Covid. Isso é interessante, que até um dos estudos em andamento é justamente isso, né? Se o losartana tem um efeito protetor ou não, né? Excelente, é isso mesmo, Fábio. Você vê como
como a gente está caminhando na ciência aí em relação ao Covid, né? Tudo muito rápido, a gente tendo que... É como se a gente estivesse tendo que trocar o pneu com o carro rodando, né? Então, Exatamente. é uma correria mesmo. Pessoal, a nossa live está chegando no final, a gente... acho que foi um assunto que a gente precisava pôr aqui para todos que estão nos acompanhando nesses tópicos sobre Covid. É um tópico que a gente vivencia muito no dia a dia, que é o coração e os comprometimentos cardíacos e o Covid. Para finalizar, eu queria só fazer uma observação da pergunta que Renato me fez. Não é para todo mundo ficar procurando fazer ressonância, tomografia ou outros exames mais complexos depois de ter Covid. Agora, pacientes com sintomas de falta de ar, dor torácica, tem pacientes que têm tido taquicardia, bradicardia, desmaios. Então, têm sido sintomas comuns. Pode ser a crise pós-Covid, né, a síndrome pós-Covid, que a gente até comentou, mas pode ser também acometimentos cardíacos associados a essa síndrome, como derrame, pericardite, miocardite. Então, nesse caso de sintomas, procure seu médico, porque a ressonância é um método que pode ajudar na conduta desses pacientes. Renato, Fábio, Ricardo, façam suas mensagens para a gente finalizar no tempo hoje, por favor. Agradecer aí, acho que foi uma live aí que aprendi bastante esse tema com vocês três. Vimos aqui, né, que a Covid-19 acaba trazendo suas repercussões aí no aparelho cardiovascular e essa live deixou bem claro que, na verdade, é um espectro, né, de acometimento, tanto em gravidade, né, quanto no momento de seu acometimento, seja relativamente precoce no paciente internado ou, o que é mais comum, talvez, é aquele acometimento tardio, né, e que devemos sim ficar atentos, mesmo aqueles pacientes que foram de alta, pois eles podem voltar com alguma queixa cardiovascular. Tá? E como o próprio Fábio disse, aí Ricardo também, até mesmo aqueles pacientes, né, com algum grau de acometimento de doença cardiovascular prévia, que tem uma doença cardiovascular como comorbidade, não devem e não podem, né, abrir mão de visitar seu médico, manter sua aderência ao tratamento, que uma vez você estando com sua doença de base estabilizada, né, o grau de gravidade durante a Covid, ela também se torna mais reduzida. Né? Acho que agradecer aí a você, Jorge, a Fábio e a Ricardo aí pela excelente live. Eu só vou pedir breves comentários aí do Fábio, viu, Ricardo? Por favor, porque a gente está com o tempo aqui cortando já. Ainda bem, eu ia falar aqui 10 minutos, mas então vamos me despedir. Boa noite. Bom, nada mais a acrescentar, exceto um único comentário. Como o Jorge falou, a gente está trocando pneu com o carro em movimento e a gente está sempre retornando a conceitos antigamente bem considerado como conceito. Na verdade, era uma premissa. Tudo a gente precisa rever durante o tratamento. Então, a história do IECA a gente reviu, a história do Takotsubo a gente reviu, não é tão frequente quanto se pensava. E tudo isso se repete na história do Covid. Veja que a gente repensa hoje o fato de ter ou não ter acompanhante, a gente repensa sobre a história de usar ou não usar alguma medicação. Então, a história da doença ainda está em evolução. Infelizmente, não temos resposta para tudo, mas tentamos fazer tudo na melhor evidência possível hoje em dia. Ricardo, Excelente. temos um minuto para finalizar. 50 segundos. Excelente. E assim como o que o Fábio falou, como tudo é na medicina, né? Sempre elabora uma teoria, sedimenta, retorna, então, perfeito. Ótimo. Obrigado, gente. Até a próxima. Quinta-feira a gente vai fazer a live sobre criança e Covid, né? Pediatria e acometimentos pediátricos da Covid. Então, acho que é um assunto bem interessante que vai atrair aí muita atenção. Doutora Natália, nossa colaboradora da Médio, vai participar também. Até mais. Muito obrigado por todos que estavam aqui. E Renato, Ricardo, Fábio, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.